Gustavão, primeiramente, cara, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Cara, empreender no Brasil a gente sabe que é desafiador pra caramba, né? Muito. Desafiador pra caramba, mas é um orgulho enorme, cara, poder bater esse papo contigo, conhecer um pouco melhor a tua história e saber que você está tendo resultado com o Demanda Infinita. Então, quem é o Gustavo? O que é a Next4? Fala pra galera que está acompanhando o laboratório. Bom, primeiramente, obrigado aí, Tiagão. Prazer é todo meu, cara. Eu acho que eu gosto muito de me relacionar com pessoas que eu me vejo assim como norte, né? Assim, então você é uma delas, né? Irado. Eu sou formado aí em processamento de dados, né? Depois fiz a faculdade de turismo, não tem nada a ver. E aí depois eu fiz a faculdade de marketing, né? E estamos aí, não pode parar de estudar, né? Aí eu tenho a Next4 desde 2005, tá? A gente começou bem pequenininho lá atrás, só fazendo a parte de desenvolvimento de sites e sistemas, né? E aí depois a gente foi incrementando ao longo dos anos aí a parte de estratégias, enfim, outros serviços, né? Aumentando o portfólio de serviços oferecidos para as empresas. Já atendemos aí nesses 15 anos aí de mercado, estamos no 16º, mais de 700 empresas, né? Então, desde pequenas, médias e grandes empresas. Eu tenho hoje no portfólio cases da Sangoban, Telefônica, construtoras de grande porte. Eu tenho pequenas e médias também, né, uma afinidade de empresas aí. A Next4 está situada em São Paulo, próximo do aeroporto de Congonhas. Tá? A gente tem 2 salas ali, com o pessoal hoje, infelizmente, todos em casa, né, seguros. Mas sempre batalhando aí, né? Sempre tentando melhorar e crescer a todo momento, todos os anos, né? Tivemos um baque aí com essa pandemia, mas foi um momento bem proveitoso para a gente estudar, entender qual o movimento a se fazer, né? E foi aí que eu conheci o Demanda e o curso que vocês oferecem aí. Que legal, cara, que legal. Gustavo, conta um pouco de qual era o teu desafio, qual era o problema que você estava buscando solucionar, né? E que te motivou a se tornar aluno do Demanda. O que você tinha, assim que você olhou e falou assim, cara, faz sentido eu estudar um pouco mais. A gente tem um amigo em comum que é o Diego Martins, que é um cara fantástico, sou fãzaço dele, aquele bicho é zica mesmo, né? Diegão é parceiraço, eu me inspiro bastante nele também, né? E tamo junto. Mas me conta um pouco, cara, quando você olhou, você falou, cara, putz, é pra gente, isso vai me ajudar, o que você buscava resolver? Cara, Thiago, a verdade é o seguinte, cara, eu tô meio... meu pensamento foi o seguinte, eu fico mais à frente da área comercial, né? Eu falei assim, pô, a gente tá derrapando ainda nesse modelo aí de ir atrás de empresas que realmente tenham o perfil da Next4, empresas que eu quero atender, né? A gente fica sempre atendendo empresas que talvez não tenham muito perfil, né? Elas vêm atrás da gente. Eu quero mudar esse jogo, eu quero ir atrás de boas empresas que eu realmente queira atender, né? E aí eu conheci eu já tenho um processo estruturado dentro da minha empresa, né, comercial. Então eu tenho lá o SDR, eu tenho o Closer, eu tenho toda a estrutura prontinha, né? Mesmo assim eu via que, puxa, não estava legal ainda. A gente precisa sempre, né? A verdade é essa, a gente não para, a gente está sempre testando e vendo o que pode ser melhorado no processo, né? Porque o processo comercial é o coração da empresa e é a parte mais cara da empresa ao mesmo tempo, né? Então tem que estar com o olho 100% no comercial ali o tempo todo. E aí, na pandemia, eu assisti um vídeo aí que inclusive o Diegão estava participando, né? Eu vi o convite no LinkedIn dele. Falei, pô, deixa eu ver quem que é, né? O Diego sempre traz bons insights aí. Falei, deixa eu ver quem que é. E eu acompanhei lá, né? O hangout que você fez com ele. Eu falei, pô, acho que dá pra tirar uns bons insights aqui, pelos que eles estão dizendo aí. Eu acho que deixa eu ver essa empresa aí, né? Entrei no site da Demanda, vi qual que era a proposta. Falei, porra, eu tô aqui, preciso estudar, preciso entender, sempre é bom aprender, então acabei me matriculando no curso de vocês, né? E foi mais ou menos nesse sentido aí que eu acabei conhecendo vocês. Cara, que legal. Aí eu fiz o curso assim, dentro do possível, no menor prazo, né? E já fui anotando e acho que o mais importante é botar em prática, né? Não ficar enchendo a cabeça de informação, mas, pô, pegou a informação, olha
processo como um todo e ver onde que ela se encaixa, né? Onde pode ser melhorado. E aí testa e vê se funciona ou não. Se não funcionar, pivota e volta do jeito que estava, né? Então foi isso que mais ou menos eu peguei do demanda aí e apliquei na minha empresa. Cara, e conta um pouco, como é que foi esse trabalho, assim, né? Por exemplo, você estava comentando que o Kanban te ajudou, né? O que o método aplicado na Next4 ajudou ela a evoluir? Não vamos falar de resultado ainda, mas vamos falar sobre como é que foi essa tua jornada, você trouxe o teu time para perto, o que você conseguiu fazer que você entende que foi um ganho em relação ao teu processo, sem olhar ainda para resultado. Certo. Olha, primeiro eu fiz o curso e chamei os principais envolvidos ali no comercial. Eu falei, cara, vamos sentar e reavaliar tudo. Né? Eu tenho algumas outras informações que a gente não tinha aqui, por exemplo, do Kanban. A gente fez a criação da nossa persona, do CP, enfim, de uma forma não amadora, mas de uma forma medíocre, né? Mediana, né? E eu acho que a gente vai ter que nem você diz no curso, cara, aqui a parte é muito importante, perde um tempo aí para fazer isso com calma, mas faz direito, né? Então eu fiz, realmente levantei todos os dados da ferramenta, todos os dados da plataforma, deixa eu ver qual vertical que a gente vai atuar, qual que tem mais potencial aqui dentro de casa, qual que é o que mais, que a gente tem mais aderência aqui com os nossos produtos e serviços, né? Então vamos entender direitinho isso aqui. Depois a gente vai ver quem que é a persona, quais são os costumes, quais são as dores, o beabá de casa que vocês ensinaram. Né? Então a gente perdeu um tempo bacana com isso aí e definiu qual que seria a vertical, que tem mais aderência com a gente, e como que é essa persona, como chegar até ela, quais são os canais, qual a forma de comunicar com ela. Né? Então a gente refez essa lição de casa, não que a gente não tinha, mas a gente tinha feito de uma forma diferente, né? E aí começou a virada, cara, e a gente começou, a partir daí, a gente começou a olhar para trás do processo, ver com as dicas do curso o que a gente poderia melhorar em cada etapa, né? E a gente não parou até hoje, a gente está testando ainda, né? E ainda tem algumas coisas para aplicar, mas eu quero fazer de uma forma onde eu aplique, né? Entenda qual foi o resultado e depois eu passo por uma próxima etapa para avaliar o impacto que teve nisso aí realmente na estratégia. Cara, a gente está nesse processo hoje. É muito legal, Gustavo, que esse, para mim, assim, eu acho que tem dois ganhos muito importantes para quem vai para uma estruturação de processo. Né? O primeiro ganho foi o que você falou. É porque é muito fácil a gente se distrair com um montão de clientes e dar atenção distribuída igual para esses caras, quando na verdade tem um cara que te suga e não te traz resultado, né? E tem um outro cara que te dá grana e às vezes nem te exige tanto. Essa é a primeira coisa. A segunda é o que você está falando. Eu acho que o grande ativo do Kanban é a possibilidade de você prototipar rápido, colocar na rua, colher feedback e depois ir otimizando. Né? Qual que foi a tua percepção em relação a essa lógica de prototipação? Cara, pra mim foi sensacional, assim, né? Eu imprimi várias folhas dessa Sério? época, né? Cara, tá lá na minha mesa, então assim, da mesma forma que tá a sua aí, tá a minha lá, então eu tenho, além de eu fazer isso pra minha empresa, que eu já colhi resultado, eu tô ajudando outros clientes a fazerem isso, né? Então, é até um outro serviço que eu tô oferecendo para eles, né? Então, não tinha isso na agência e hoje, com um pouco mais de experiência, eu consigo, de repente, identificar se a minha estratégia realmente está atingindo o público-alvo desse cara ou ele me passou algo que ele está viajando também, que nem eu estava, né? Então, abriu os olhos até para outros negócios, né? Inclusive, eu estou saindo daqui a pouco e estou indo para uma consultoria que eu vou fazer numa empresa sobre isso. Que legal, né? cara. Então, porque o cara falou, não tô acertando na persona aqui, não tá engajando, tem alguma coisa errada. Eu falei, calma aí, vamos conversar então. E aí a gente tá nesse processo, eu vou fazer hoje com ele lá. Então assim, é muito fácil de você, nesse formato, identificar esses pequenos ajustes que fazem toda a diferença. Às vezes você tá indo para um caminho achando que... Imagina assim, se você sai... sei lá, meio centímetro para a esquerda, cara, você fala, isso aí não é nada, vai dar na mesma, não vai, cara. Daqui 10 km você está a quantos metros de distância do seu alvo, né? Então, isso aí é um ajuste fino, cara, não pode parar de fazer. Não, e tu é o cara do jiu-jitsu, né, cara? Então tu entende a alavanca de estratégia, né? Exato, exatamente. Boa. Tudo alavanca. Boa. Cara, falando sobre, assim, acho que o primeiro desafio que eu vejo muito nas agências, e aí você está indo por um caminho muito bom, a gente até teve um atrasozinho, eu quero que você conte qual cliente que você estava e como você chegou nesse cliente,
mas é que a agência de marketing, tipo assim, de partida, tem pouca barreira, né? E você acaba vendo mais agências que não trabalham tão bem, que joga preço lá embaixo, que destrói valor. Me conta um pouco sobre isso, se isso também é um desafio, né? Cara, isso é uma dor latente, Thiagão. Não é que tem pouca barreira, não tem barreira. É assim, o cara que sem bagagem nenhuma, ele abre uma urgência, abre uma qualquer coisa e vai pra cima, e aí quando você vai ver um projeto, sei lá, não tô falando valores reais, mas um projeto de 100k, o cara cobra 3k e você fala, meu, não vai entregar, não tem jeito, né? Não tem magia, né? Tem muitos clientes que voltam com essa dor e assim, acaba queimando realmente o mercado, né? O cara fala assim, pô, mas o cara me cobrou tanto, eu falei, cara, eu não olho pra preço, cara, eu olho pro que eu vou entregar, se faz sentido pra você, você faz, senão você faz com o cara, né? Então assim, várias empresas elas voltam reclamando, falam, não deu certo, vamos ter que recomeçar, fala, então, o preço é outro, agora eu não tenho mais aquela proposta na mesa, né? Então, não tem barreira, cara, e isso é muito perigoso, eu acho. As empresas, elas tomaram um baque aí no digital, né, em relação a essa pandemia, viram a importância do negócio, viu aonde que o buraco é mais embaixo, e agora tá todo mundo desesperado, né? Eu tive um aumento aí exponencial nos últimos tempos, mas, cara, o pessoal precisa se ligar que não é brincadeira. A área de vendas, a área de marketing, não é só mais uma área que você trabalha de qualquer forma, né? Exatamente. E aí, porque assim, o cara leu 3 artigos, baixou um e-book e acha que pode montar uma agência. Isso é o que a gente mais vê, né, cara? E também na minha área eu vejo direto. Ainda mais as empresas mandando os vendedores embora. O cara foi mandado embora de uma empresa que tinha uma boa máquina, ele via aquilo funcionando e ele fala, agora eu vou dar consultoria em máquina de vendas. E cara, que vem de empresa que desesperada, que estragou tudo, né? Porque, tipo assim, fazer é difícil, estragar é rápido, né? É um botãozinho que você aperta errado, né? Pois é. Cara, e Gustavo, você comentou que você estava numa reunião antes, cara. Não precisa falar o nome do cliente, né? Mas você citou que era um importante banco. Como é que você chegou nesse cliente? Como é que você conseguiu essa reunião? Cara, depois que eu tracei o perfil ideal de cliente, né? Aí você, olhando para trás, você vai mudando toda a sua comunicação, né? Como que você vai falar com esse cliente, como você se posiciona para esse cliente, para esse tipo de cliente, para esse perfil de cliente. Então eu fui mudando toda a comunicação para que eu pudesse entrar com a parte de outbound, ali, a parte ativa, né, de captação, e chegasse na pessoa certa e o cara olhasse e falasse, realmente esses caras têm condições de me atender, né? Porque você está falando com um gigante aí do mercado. E aí, depois de melhorar toda essa parte, depois de criar todo o plano, né, como que a gente vai chegar nesse cara, quais são todas as etapas que eu preciso para chegar nesse cara, aí a gente foi fazer a parte de entrar em contato, de levantar dores, e aí a pessoa, por mais que ela não esteja preparada para ter alguma demanda naquele momento, ela avalia o cenário, enfim, sua comunicação, seu site, a sua abordagem, né, a cadência que você entra em contato com ela, com relevância ou não, né? Então aí depois eles retornaram atrás da gente, entendeu? Então passou 1-2 meses, os caras vieram atrás da gente. E aí isso não com mas com vários clientes bons que realmente tem o perfil para ser cliente da Next4, e aí a gente está fazendo esse trabalho aí, está sendo incrível o resultado. Diversos clientes muito maiores que talvez a gente nem pensasse aí nesse primeiro momento em impactar, eles estão vindo atrás da gente por conta muito do posicionamento e estratégia que a gente criou ali atrás. Irado. Cara, uma dúvida que a galera tem em relação a implantar o processo do demanda infinita e o Kanban é o esforço necessário para botar isso para funcionar, né? Muito empreendedor fica com medo de não conseguir, de ser muito trabalho ou de não dar conta. Eu imagino que a Next, né, por mais que já tenha uma trajetória, você está hands-on, você está fazendo reunião, você está participando. Então você também não é um cara que tem muito tempo, né? Me conta um pouco de quanto tempo você levou desde que você fez o Kanban até ter os fluxos funcionando e começar a ver o resultado vir. Assim, eu digo assim, são prioridades, né? Aí depende da prioridade de cada um. A minha prioridade foi 100%, tá? Então, assim, eu não tenho tempo mais para perder, cara. Eu preciso ganhar, né? E aí, o que eu fiz? Somos em 3 sócios na agência, né? Deixei 2 sócios
com as outras áreas, eu falei assim, eu vou ficar 100% nessa parte aqui, cara. Então, assim, eu mergulhei de cabeça. Eu não vou dizer que, que é fácil de fazer, é trabalhoso. Não é nada difícil, mas é trabalhoso. Você precisa realmente vestir a camisa ali e fazer acontecer. Se você vai fazer mais ou menos, você vai ter resultado mais ou menos. Né? Então, assim, cara, foca, fecha a janela de informações ali, foca no que você tem que fazer. O processo ele está todo detalhado, passo a passo, muito bem explicado no curso. Se você focar e tiver as informações em mãos, é rápido de fazer, né, de implementar. Aí vai depender da equipe de cada um, mas a minha equipe, eu peguei 3 pessoas ali, a gente implementou isso aí rapidamente. O negócio é estudar, né, ter as informações e já aplicar, cara. Não fica, depois eu faço, não vai dar certo, cara. Você tem que aproveitar ali que está quente a informação, que você está focado, vai, aplica e já vê qual é o resultado. Então, esse processo que eu utilizei, para minha agência, foi um processo tranquilo, foi até que relativamente fácil. Trabalhoso, né, mas não é nada difícil de implementar. Irado. Não, cara, eu gosto de ser muito transparente em relação a isso, porque às vezes as pessoas ficam querendo fórmula mágica, né, hack milagroso. Não existe, velho, né? Não existe. Existe trabalho e existe prioridade. Agora, por mais que seja muito bom atender um cliente e fechar uma venda, como a gente falou do jiu-jitsu, isso não é uma alavanca igual a ter um processo que entrega previsibilidade, que entrega constância. Você concorda? Exatamente. Concordo plenamente. Irado, cara, irado. E, Gustavão, cara, o que você pode tangibilizar em relação a retorno, né? O que você teve de resultado e a tua percepção se o investimento que você fez para participar no Demanda Infinita valeu a pena ou não? Isso aí é fácil. O retorno do investimento ele acontece é muito rápido, entendeu? Na primeira venda você já tem o retorno do investimento, né? Porque você está montando um processo sólido, que isso aí vai trazer ativos o tempo todo, né? Então, assim, eu nem penso muito em retorno do investimento do curso, né? Isso aí para mim foi pago no primeiro hackzinho que eu peguei, ajustei e deu certo. Isso aí vai trazer retorno o tempo todo para mim, né? Então, assim, o retorno do curso é muito rápido, tá? Não precisa nem pensar se for ver dessa maneira, né? Eu acho que os ganhos são exponenciais e vale muito a pena fazer. Animal. E, assim, o que você viu pós montar o fluxo, botar para rodar? Aumentou a reunião? Você falou já de contas irrelevantes, mas o que você poderia falar, assim, cara, o que seria uma expectativa saudável, né, para a galera que está aqui analisando a possibilidade de virar aluno do Demanda Infinita? O que seria uma expectativa saudável para esses caras em relação ao que eles vão ter pós fazer o curso e aplicar no seu negócio? Olha, eu vou falar sobre a minha empresa, tá? Eu não sei qual que é a estrutura do pessoal, mas a minha estrutura, vamos supor, eu tenho um SDR, 2 pré-vendas lá e um closer, tá? Então, assim, eu tinha no máximo no meu pipe ali 70 oportunidades, né? Assim, uma média de 70 oportunidades. Mês. Mês. Hoje eu tô com 184, eu acho, no mês, tá? Então, assim, aumentou bastante. Só que o mais importante, oportunidades com qualidade, né? Com perfil. Que eu sei que... aí vamos falar de conversão, né? A gente estava falando de uma conversão de 10 oportunidades, 2 a 3 fechamentos, tá? E hoje eu estou falando, assim, de 10 oportunidades, 7 fechamentos. Caraca! Tá? Então, assim, é o que eu estou te falando, só aí você vê o potencial de retorno do investimento, né? Por mais que você fale, putz, será que eu faço uma cara? Nem pensa, você está estudando, você está aprendendo, o máximo que vai acontecer é você aprender coisas novas que você vai levar pro resto da sua vida aí, cara. Você não vai jogar fora nada, tá? Então, vai tranquilo, cara. Para mim o retorno foi sensacional. Gustavão, cara, putz, muito legal, feliz demais em te conhecer. Cara, espero que quando passar esse momento aí eu possa fazer uma visita na Next 4, porque é do lado de Congonhas, eu tô toda hora nesse... Eu moro quase nesse aeroporto, né? Então, cara, obrigado demais. Eu tô voltando a fazer jiu-jitsu, então quando eu estiver também fazendo, eu vou te convidar. Vai ser sensacional, Você viu que eu tô mais magrinho, né? Tu percebeu que a cara mudou? Pra caramba, bicho, pra caramba. Parabéns aí. Obrigado, cara, obrigado. E, cara, queria te deixar, assim, quem quiser conhecer um pouco mais a Next 4, vou deixar o link aqui embaixo. Faz aí teu pitch.
como você aprendeu no Demanda, e aproveita para gerar mais alguns leads, cara. Vamos lá, galera. A Next4 aí, ela tem 15 anos de mercado, né, no marketing digital, desenvolvendo sites, projetos de sistemas, web, intranet, enfim, a toda a parte de marketing digital, né? O nosso objetivo é gerar demanda ativa aí de leads para a etapa comercial da empresa, né? Então, a gente está especializado, a gente tem equipe especializada desde a parte de desenvolvimento front-end, back-end, a parte de SEO, a parte de marketing digital com analistas, redatores. A gente tem a equipe completa, onde a gente acaba terceirizando o braço de marketing das empresas, né? Então, nossa agência é uma extensão da sua empresa aí. Se precisar, www.next4.com.br, vai falar com o especialista lá. Se quiser falar direto comigo, é só mandar no e-mail lá. Meu nome é Gustavo Bonaforce. De todos vocês aí. Valeu, irmão. Pô, cara, obrigado demais. Parabéns aí pelo teu trabalho. Eu fico feliz de saber que você aplicou e que você teve resultado. Mas o herói da história é você, cara. Você que é fera. Imagina. Eu gosto de me inspirar em pessoas que me levam para outro nível, né? Que nem eu disse, você é uma delas, que você já está em outro nível, e eu quero ser o burro da turma, entendeu? Eu quero aprender sempre e tá crescendo aí com vocês. Tamo junto, irmão. Obrigado demais, cara. Um grande abraço. Valeu. Abração, até mais.